Boa noite, professor. Boa noite, professora. Como estão por aí? Muito frio? Mais ou menos. Aí, contrário daí, né? Nossa, meu Deus do céu. 14 Mas eu queria o graus. frio. Aqui deve estar 30 agora. Aqui, nesse momento, 27. Mas chegou a 30 hoje. Aqui você sai de casa, chega, ferve o juízo. Tô trocando. Não, então vamos trocar? Uhum. Mas eu senti falta do frio hoje, viu? Não vou mentir. Nem fui pra praia ainda, mas já tô sentindo falta do frio. Bem, pessoal, eu vou iniciar aqui a gravação e em seguida... Não, eu vou compartilhar a tela inicialmente e depois eu inicio a gravação. A tela está compartilhada com vocês? Sim. Tá. Em relação ao conteúdo de custos de empréstimos, o CPC 20, há alguma dúvida na resolução da atividade de frequência, nos exercícios? Sim, professor. Qual? No exercício número 1, eu fiquei uma dúvida ali. Eu comparei aqui com o resultado que a professora colocou. Sim. Aí escrevi assim: na emissão, foi contabilizado os encargos financeiros em cima do valor presente. Eu queria só, na verdade, uma explicação, né? E enquanto que na primeira, o fim do ano 1, foi contabilizado o valor integral. O valor integral de quê? Dos encargos financeiros a apropriar, na letra F. É que é o seguinte, ó. Aqui eu tenho juros nominais de 8% e houve custo de transação de 20%, certo? Certo. E não sei se a sua dúvida se refere a esse valor aqui de 330 ou não. Não, ali na letra F, professora, mais para baixo. Na letra F, tá. Isso, a minha dúvida é aqui, ó. O encargos financeiros a apropriar aqui, ó, na emissão da debenture, tá 865. Sim. Tá. E daí, após o primeiro ano, no primeiro ano, um pouquinho mais para baixo, agora lá na letra F, foi feito no valor de 33. Eu também fiz no valor de 33, mas eu fiquei em dúvida, porque na emissão foi feito esse valor presente, e aí no primeiro ano no valor cheio. É que é o seguinte, ó. Essa debenture aqui, ela vai ser paga o prazo dela é de 5 anos com pagamentos anuais, certo? Certo. Você entendeu que a cada ano a empresa vai pagar 87.659 de debenture? Sim. Então, aquele valor lá de 8.100 e pouco corresponde aos juros da primeira parcela, não aos juros, ao valor presente da primeira parcela. E aí os juros, obviamente, vai estar de acordo com a tabela de amortização, que aí eu vou ter encargos financeiros, né, que vai ter juros e o custo de transação. Até foi uma questão que o Jader perguntou na última aula, e também no fórum, e vai haver essa diferença quando tiver justamente a questão de segregar entre circulante e não circulante. E até se vocês perceberam, quando não tem essa segregação, fica muito mais fácil de visualizar. Por quê? Porque o valor presente já vai estar tudo no circulante ou tudo no não circulante. Então, você entendeu também o cálculo da taxa efetiva? Sim, entendi. Então, se eu for fazer, 87.659,76, isso como valor futuro, né? Que aí eu vou pagar uma parcela só, valor futuro daqui a um ano. CHSFV, 1N, ou seja, estou dizendo que vai se vencer daqui a 12 meses. 10,27, utilizando todas as casas decimais para taxa, e
PV. Vocês vão encontrar o valor presente de R$ 79.493,85. Você encontrou esse valor? Sim. E aí, se você pegar o valor presente dessa parcela e diminuir do valor futuro, que vai ser, nesse caso, o valor propriamente dito da parcela, de R$ 87.659,76, vocês vão achar R$ 8.165,91. Ou seja, isso aí é justamente o valor, né, da 79 mil, é o valor da debênture trazido a valor presente. Tanto que ele pede o saldo a apropriar, né, os saldos das contas de debêntures no ano 1 e no ano 2. E aí, justamente, no ano 1 sempre vai ficar 8.165, e no ano 2, à medida em que eu vou transferindo do não circulante para o circulante, uma nova parcela, vai diminuindo o saldo de encargos financeiros a apropriar do não circulante. Mas certo? então, isso tudo eu entendi, professora, mas não é só para entender. Tá difícil encontrar a palavra certa, mas aqui, por exemplo, onde a professora escreveu aqui, apropriação dos encargos financeiros, né? Tá, um débito do resultado de juros, débito de... Talvez a sua dúvida é, por como eu vou apropriar 33 se eu só tenho 8 mil de saldo? Não sei se seria isso. Mas a minha dúvida é assim, por que na emissão eu apropriei apenas 8 e depois eu vou apropriar 33? Porque na emissão eu estou trazendo o valor presente. Sim, aí beleza, mas não a próxima não deveria ser 20... Sim, você concorda que mil, dependendo do sistema de amortização que eu utilizo, os juros, os encargos financeiros vão ser apropriados de maneiras diferentes? No saque, por exemplo, a amortização é constante, os juros eles vão decrescendo. Na tabela price, a parcela é fixa, os juros, o saldo devedor, né, no caso, como você pode observar aqui, o saldo devedor vai diminuindo, os juros vão diminuindo também. Sim. Então, aqui na tabela price, a parcela é constante. Já se eu vou utilizar o sistema de amortização americano, eu não tenho, digamos assim, não é um sistema de amortização igual ao saque ou a price. É um sistema que eu vou pagando somente os juros e no final eu devolvo o capital. Então, assim, os juros, a forma que os juros e os encargos financeiros, de modo geral, são apropriados, vai depender do sistema de amortização que é utilizado. E o valor presente, não. Aqui, não sei se vocês chegaram a ver sistema de amortização com o professor Sandrini. Vimos. Pois é, então, dependendo da forma que você faz essa amortização da dívida, os juros, e nesse caso, os encargos financeiros, eles vão variar, concorda? Sim. Então, por isso aqui, há essa diferença. Tá. No exercício 2, professor, na montagem da sua tabela aqui, mais para baixo, por favor. Na montagem do valor presente, um pouquinho mais para baixo. Aqui, ó, esse cálculo dos totais aqui, ó, ele não está batendo. Qual total? De cima do valor presente. Isso, esse total 13 milhões. Não está batendo esse valor? Não. Aí eu peguei a sua planilha e fiz um cálculo em cima dela e também não bateu. Porque no meu... É só essa que eu notei, né? A soma ali dá 18 milhões... Ah, não. Número 2, número 2. Encargos financeiros. 19.473.618. O custo de transação dessa operação foi 650 mil? Foi. Tá.
650 mil. Daí os juros são 18 milhões? Não, Isso. 18.823.618,46. eu acho que aqui foi só questão de somatório mesmo. Eu tinha reparado que foi só uma questão da forma, porque todos os valores estavam iguais, né? Batendo. Então acredito que tenha sido realmente só isso. Mas eu vou ajustar para não ficar nada trocado. Ai. Enfim, depois eu ajeito essa planilha. Era só isso, essa? O exercício número 3 eu não consegui bater aqui na tarde, mas aí acho que o Alexandre deve ter comparado. O 2 ou o 3, você tá falando? O 3 eu não consegui validar o meu com a sua correção, né? Sim. Mas aí depois eu vejo qualquer coisa, eu tiver Não, alguma dúvida, eu ó, pergunto. se você entendeu o 2, o 3 é moleza. Isso. O 3, ele é o empréstimo pós-fixado em moeda estrangeira, e aí ele foi realizado para, como é que eu posso dizer? Para ampliação de imobilizado da Riachuelo. Então, aquela parte que for realmente utilizado na construção, ao invés de lançar no resultado como despesa financeira, eu vou lançar como custo do imobilizado. A única diferença em relação aos demais seria essa, tá? Uhum. Quem chegou a conferir, né? Quem teve tempo de conferir, tem alguma dúvida, mais algum aluno tem alguma dúvida em relação a qualquer dúvida do exercício? Oi, professora. Oi. Desculpa voltar no assunto, mas eu tive a dúvida da tabela de fazer o valor presente. Em qual questão? Na número 1. Porque eu estava, quando eu fui assistir a aula, eu demorei um pouco para assistir a aula, então só agora me veio essa dúvida. Na explicação da aula, não tem exatamente como fazer essa tabela. É que, assim, na disciplina intermediária, você chegou a fazer financeiro ou você pegou aproveitamento? Sim, não, já fiz. É que, assim, na disciplina de intermediária, a gente imagina que vocês já sabem fazer a construção dessa tabela, né? Porque lá na disciplina de matemática financeira, esse conteúdo, ele é trabalhado, tá? Mas eu posso explicar, em linhas gerais, como que ela é construída. Você tem dúvida desde a tabela B, da letra B? Não, é só do valor presente mesmo. Tá, então... É da letra E, eu acho. Então, a tabela da letra D, né, com a taxa efetiva, você também não tem dúvida de como elaborar? Não tenho dúvida. Nem essa outra aqui de segregar encargos financeiros em juros e custos de transação, também não? Isso eu consegui. Tá, então na letra E, né, então imagine o seguinte: a empresa emitiu uma debênture, que é um título de dívida, onde ela vai estabelecer quais são as condições em que ela vai pagar essa debênture ao titular desse título, ao titular do título é ótimo, né? Mas, enfim, ao debenturista, e ela estabelece quais são essas condições. Nesse caso, ela realizou a emissão de R$650 mil via debenture, e aí diz que ia remunerar a uma taxa de 8%, no entanto, para
que essa emissão fosse concretizada, foram necessários gastos de 20 mil, que nós denominamos de custo de transação. E aí, esses 20 mil são taxas para registrar a debenture na própria CVM, são taxas de negociação, seja na Bolsa de Valores, ou seja no mercado balcão. Enfim, são gastos para que a operação da emissão da debenture ela seja concretizada. E aí, em função disso, eu tenho a taxa nominal, que é a taxa que a debenture vai remunerar o debenturista, mas eu tenho a taxa efetiva, considerando que, embora a empresa tenha emitido 650 mil de debêntures, na verdade, ela teve esses gastos de 20 mil, então é como se a captação líquida via debêntures fosse de 630 mil. E aí, eu calculo, né, a taxa efetiva dessa operação, considerando essas particularidades. E, nesse caso, nessa situação em específico, a companhia disse que iria pagar em 5 parcelas anuais. E aí, de onde eu tirei esse valor de 87 mil? Do cálculo lá em cima do PMT, né? Considerando a taxa nominal, porque, enfim, eu vou pagar o debenturista com base na taxa nominal. O que tem de custo de transação é somente para eu fazer essa separação aqui, o que são juros e o que é custo de transação, ok? Com base nisso, imagine uma linha do tempo. A empresa conseguiu captar 650 mil, sendo 630 mil a captação líquida, e ela vai retornar esse valor aos titulares, ou seja, as pessoas que compraram esse título em 5 parcelas ao ano, ao longo dos anos, né? O vencimento da debênture seria de 5 anos. Considerando uma linha do tempo, no momento da emissão da debênture, se eu emitir a debênture hoje, a primeira parcela eu vou pagar daqui a 12 meses. Então, o meu N vai ser igual a quanto? A 1. No momento da emissão, eu vou pagar uma outra parcela daqui a 2 anos. O meu N vai ser igual a 2. Ou seja, o intervalo entre o momento da emissão da debênture e o pagamento do título. E assim, sucessivamente, até o ano 5. Você concorda que, ao longo do tempo, o efeito do dinheiro nesse período, ele é material? 87 mil reais daqui a um ano não são 87 mil reais hoje. Da mesma forma que 87 mil daqui a 3 anos não são 87 mil hoje. E 87 mil daqui a 5 anos também não são 87 mil hoje, tá? E aí, trazendo isso a valor presente, à medida que o tempo vai passando, os encargos financeiros eles vão sendo maiores, ou seja, cada vez mais o valor presente ele é menor, à medida que o tempo vai passando. Não sei se já aconteceu com vocês. Tem algumas situações que tem financiamento de veículo, e aí se você pagar, vamos dizer que você tem recurso para pagar 2 parcelas, aí sempre falam, pague a do mês e pague a última, né? A última que você tem a pagar, justamente por quê? Para você pegar um maior desconto em função do ajuste a valor presente, em função de como o dinheiro se comporta ao longo do tempo, ok? Tá. Quais são as informações que eu preciso para fazer o ajuste a valor presente? Nesse caso, as parcelas vão se comportar como valor futuro, porque eu trouxe a valor presente cada uma das parcelas. Não precisava fazer isso, né? Não precisava desse raciocínio, eu só trouxe para cá para que ficasse mais claro para vocês. Só precisava fazer o ajuste a valor presente da primeira e, consequentemente, o restante estaria no não circulante. Mas eu quis mostrar como que esse ajuste a valor presente se comporta para cada uma das parcelas, tá? Então, nessa parcela do N igual a 1, ou seja, eu estou no momento 0 da emissão da debênture, a empresa tem a obrigação de liquidar essa parcela daqui a 12 meses, daqui a 1 ano, daqui a 2 anos, 3, 4, 5, assim sucessivamente. Para fazer o ajuste a valor presente, e aí eu vou considerar essas parcelas como valor futuro no N igual a 1, no N igual a 2, e assim até o N igual a 5.
Então, lá na matemática financeira, vocês viram que valor futuro é igual ao valor presente multiplicados por 1 mais I elevados a N. Isso aí é a fórmula básica dos juros compostos. Se eu for, né, trazer essa equação e isolar o PV, vocês vão identificar que o PV corresponde ao valor futuro dividido por 1 mais I elevado a N. Isso aí é a fórmula do valor presente. Na HP, eu também preciso alimentar essas informações. Se eu quero o valor presente, eu preciso alimentar o valor futuro, o N e a taxa. Nesse caso, para o ano 1, o valor futuro vai ser quem? O valor da parcela que eu vou liquidar daqui a 1 ano. Então, valor futuro, 87 mil. O N vai ser igual a 1. E a taxa vai ser a taxa efetiva da operação que eu calculei aqui na letra C, tá? Então, fazendo o ajuste a valor presente da parcela 1, ou seja, com vencimento daqui a 12 meses. 87.659,76 CHS FV, por que valor futuro? Porque essa parcela irá se vencer daqui a 12 meses, e eu quero saber se ela vai se vencer daqui a 12 meses e corresponde a 87 mil, se o valor do dinheiro ao longo do tempo ele é material, na hora que eu trouxer para o momento zero, eu vou tirar os juros os encargos financeiros dessa operação. Então, é isso que eu quero. O valor presente, nesse caso aqui, no momento zero, vai ser o valor sem encargos financeiros e sem juros, ok? Então, 87.659 CHS-FV, N, 1N, a taxa da operação de 10,272386 e PV. Daí você vai encontrar o valor de 79.493,85. A diferença entre a parcela e o ajuste a valor presente corresponde aos encargos financeiros, juros da operação e custos de transação, embora sejam apropriados, né, não com base nesse valor, mas sim com base na tabela de amortização que a gente utiliza aqui, denominada de price. O que é que essa informação nos quer dizer? Vamos imaginar que a empresa, que vocês são debenturistas, eu sou a empresa que emitiu a debenture, e aí eu chego com a proposta para vocês o seguinte, ó, eu iria pagar a vocês 87 mil daqui a 1 ano, mas eu estou com dinheiro sobrando, então eu vou pagar logo. Daí, eu faço a proposta de pagar 75 mil a vocês. E aí, vocês preferem 87 mil daqui a 1 ano ou 75 mil hoje? Daí, né, aquela questão, se você está precisando de dinheiro, você vai aceitar a oferta de 75 mil, mas se você aceitar, é bom que você saiba que você está perdendo, porque aquele valor de 87 mil daqui a 1 ano só seria viável, equivalente você aceitar se fosse por esse valor aqui, R$ 79.493,85. Um valor acima desse, você está ganhando. Um valor, você como investidor, no caso. E a empresa, certamente, se ela pagar mais de 79.493, ela vai estar perdendo. Da mesma forma, a oferta dos 75, o debenturista, ele está perdendo e a empresa está ganhando no sentido de que ela está fazendo uma economia, tá? Esse mesmo raciocínio para as parcelas subsequentes, só que agora, da mesma forma, eu vou denominar 87.659,76 como valor futuro, no entanto, no ano 2, o meu N vai ser 2. O que é que isso quer dizer? Que no momento da emissão da debênture, essa parcela irá vencer dentro dos próximos 24 meses, ou seja, no passivo exigível a longo prazo.
2N, vou incluir a taxa efetiva da operação e vou colocar a PV, né? Então, significa que o valor presente dessa parcela, nessas condições, é de R$ 72.088. A diferença entre o valor da parcela e o valor presente corresponde a R$ 15.000, ou seja, 87 mil com vencimento daqui a 2 anos é equivalente a 72 mil hoje, no momento zero da emissão da debênture. E aí, esse mesmo raciocínio, eu sigo, né? O que vai mudar será apenas o N. Eu sigo para os próximos períodos, tá? Anuais. E o sentido dessa tabela é mostrar isso. O que realmente seria esse valor presente. É claro que ele é utilizado quando o efeito do dinheiro ao longo do tempo, ele é material, ele é relevante. Ficou claro? Agora sim, obrigada. De nada. Como é teu nome, que eu não consigo ver enquanto a tela está compartilhada? Camila. Camila. Daí, ó, aqui, se você olhar, tem os encargos financeiros, que vai ser justamente esse valor aqui, ó, tem esses 108 mil. É para ser, né? Esse somatório, a não ser que eu tenha feito a soma errada, mas esse somatório aqui dessa coluna é para ser 108 mil, tá? Isso vai ser o quê? Vai ser justamente os juros da debênture de 88 mil e o custo de transação que a empresa pagou, né, para incorrer, para que essa debênture ela fosse emitida no valor de 20 mil reais. E aí o encargo financeiro vai ser o somatório dos dois, tá? Sim. Tem mais alguma dúvida em relação ao valor presente? Eu não. Acho que agora deu para entender melhor a parte sempre, dos encargos que ele vai aumentando, porque é como se os juros fossem aumentando com o tempo. Isso, exatamente. Não faz sentido, né? A gente, às vezes, até vê. Ontem, por exemplo, eu fui no shopping comprar uma sandália, aí, sei lá, era R$ 180, ou eu dividia em 5, 6 vezes. E aí, você prefere pagar 180 hoje ou 180 divididos? Eles falam que não tem juros, né? É a questão do comércio, a questão apelativa para dizer que não tem juros. Tanto faz você pagar à vista ou parcelado. Mas a gente sabe que por trás alguém está pagando isso, né? Então, vocês, como bons contadores, vocês optem por parcelar, porque você não vai precisar disponibilizar esse dinheiro hoje, não precisa ser em 6, né? Porque aí entra também a questão do aspecto emocional. No meu caso, eu sei que racionalmente seria ideal que eu dividisse essa compra no máximo que a loja faz, né? O máximo que a loja tem de possibilidade. Porém, o que é que acontece com o meu lado emocional, né? Entra uma parte das finanças que nós denominamos de finanças comportamentais. O que é que acontece? Quando chega 3 meses, eu já não cheguei nem na metade do pagamento da sandália, eu já estou querendo outra. Então, eu vou juntar dívida em cima de dívida, né? Não que eu não consiga me organizar, mas é que eu quero ter a sensação que já paguei, então é como se no momento que eu já quitei aquela compra, é como se para mim eu já tivesse livre para fazer outra. Mas isso aí é um aspecto, como eu falei, bem emocional. O racional, ele diz para a gente dividir o máximo que seja possível, já que, segundo a loja, não há diferença entre o valor de à vista ou a prazo. Até às vezes você pede um desconto e a pessoa a loja não dá, né? Porque, enfim, é o programa, a política de venda dela, justamente para tentar pegar o máximo de clientes. Agora, claro, qualquer desconto, né, em relação ao valor da mercadoria que você consegue obter, aí você precisa fazer a relação, se é realmente melhor à vista com desconto, né? Também R$ 180, enfim, é um valor, não é tão material, mas assim, se for um valor de 110 mil, por exemplo,
É melhor você pagar agora por 100 ou pegar esse 110 e tentar fazer uma aplicação e transformá-lo em 120. Então, vai muito também de escolhas, né? São escolhas que nós, como contadores, como gestores, enfim, fazemos, mas também assumindo um certo risco. Eu não sei se eu já comentei com vocês, mas antes de eu ir embora para a UFPR, aqui em Natal eu fazia consultoria para uma empresa, um supermercado, e eles pegavam empréstimo do BNDES com taxa subsidiada e não utilizavam capital de giro. Eles têm capital de giro, é uma empresa grande, consolidada, mas eles pegavam crédito, porque o juro subsidiado era muito menor do que o que eles conseguiam de rendimento em aplicações, né? Claro que algumas delas com risco mais elevado, mas aí vai também entrar a questão das escolhas do diretor financeiro, em conjunto com como é uma empresa fechada, né, com os sócios da empresa. Então, são oportunidades, mas que elas precisam ser esclarecidas, o que é que está por trás disso, né? Escolhas, quem faz escolhas são pessoas. Então, às vezes, não somos tão racionais como deveríamos. Então, que fique tudo muito claro, quais são os riscos de cada operação, para, na hora de serem feitas essas escolhas, que elas possam maximizar a riqueza, tanto para os sócios, quanto para os acionistas, como para os colaboradores. Enfim, vocês ainda estão no início do curso, mas tem vários aspectos da contabilidade que são, assim, legais de serem abordados, sabe? Finanças comportamentais é um mundo, existem várias teorias, né? Tanto que existe a questão da teoria da agência, né, que há uma diferença de informação entre o principal e o agente, o principal, aquele que toma decisão, por vezes ele vai tomar decisão considerando os seus interesses. Então, a contabilidade, ela vem tentar justamente balizar todas essas questões, para que a informação, ela chegue a todo mundo, né, e que hoje, com as questões de compliance, de governança corporativa, os interesses da corporação, da entidade, eles realmente sobressaiam em relação ao interesse de um agente, de um principal, tá? Então, essa questão do valor presente, ela é importante para vários aspectos. E existe um CPC específico, que é o CPC 12, que vai dizer, né, que quando o efeito do dinheiro ao longo do tempo ele for material, tanto ativos quanto passivos devem utilizar o ajuste a valor presente, ok? Mais alguma dúvida em relação ao exercício 3? Ao de frequência total, né? No caso 1, 2 e 3, não é necessariamente o exercício 3, que é o seguinte. Ô, professor, eu tive uma dúvida no exercício 1 da B. Tá, qual foi a tua dúvida? Ali no final, agora que eu estava verificando aqui, ó, eu acho que eu errei ali na questão do 4, onde eu coloquei o valor deixa eu ver aqui, peraí. Pode ser que eu tenha errado. Eu errei na somatória. Não, a senhora acertou, porque o valor de todos vocês eu bateu com a de geral. Eu errei no final ali só do 12. Peraí, você errou aqui nos juros do ano 4, foi isso? Esses juros aqui do ano 4? Uhum. Você vai pegar, ó, nesse caso aí, você vai pegar 8% do saldo devedor inicial no ano 4, 156.320,56, 8% desse valor, 12.505,64. Como que você fez? Eu fiz o valor seguinte. Eu fiz que nem a menina lá do meu trabalho, que ela que estava me ajudando, como eu não sabia fazer a tabela, ela foi me mostrando, mas eu acho que eu e ela erramos. Que na verdade ela pode pensar que isso é ao final do ano 1, né? Uhum. Digamos, saldo final do ano 1. Eu não sei qual foi o raciocínio que ela teve.
E agora que eu fui ver aqui. Mas Como que vocês construíram essa tabela? eu peguei o mesmo exemplo dos slides que a senhora passou. Tá. Daí do jeito que ela foi me explicando, nós fomos diminuindo, até dando o resultado. Daí quando eu fui ver, o resultado foi batendo. Daí na hora eu errei só no 12 ali, ó. Todos os resultados eu errei só no 12. Então talvez você tenha colocado outro percentual, não, para os juros? Provavelmente. Acho que foi isso. Daí o saldo final vai ser o quê? O saldo inicial mais os juros menos o pagamento. De modo que aqui ao final está zero, indicando que todo o valor da debênture ele já foi quitado, já foi pago. Então a empresa não tem mais nenhuma obrigação com os debenturistas. É como se fosse um empréstimo, né? Um empréstimo com prazo de 5 anos com parcelas anuais. Ao final de 5 anos, se você quitou tudo, o saldo devedor vai ser quanto? Zero. Eu acho que você só deve ter trocado, de repente, a taxa. Como logo aqui abaixo está a taxa de 10, eu não sei se você colocou 10,27% no saldo devedor do ano 4. Entendeu? Talvez tenha sido a taxa que você errou. Professora, acho que eu errei aqui mesmo. Agora que eu estou vendo aqui na minha tarefa. Foi aqui mesmo. Pois é, porque aqui é justamente com a taxa nominal, até a letra B é com a taxa nominal, daí você calcula a taxa efetiva e aí gera uma outra tabela, que é justamente, na verdade isso aqui não são juros, né, é para ser o nome encargos financeiros, porque tem custo de transação e os juros da operação. E, posteriormente, eu segrego o que seria encargo financeiro seria tudo, né? Mas o que seria juros e o que seria custo de transação. Agora que eu estou verificando aqui. Deve ter sido uma coisa pontual de taxa que você trocou, porque estava logo abaixo. Não, mas essa era a dúvida. Eu acho que foi aqui mesmo que eu errei, professora. Já consegui acertar, vou acertar aqui, vou refazer. Tá. Tá bom? Ok. Muito obrigado. Imagina. Podemos passar adiante, pessoal. Tarefa, atividade de frequência 3, esclarecidos os pontos que vocês não conseguiram entender ou fizeram de outra forma e queiram esclarecer. Bem, não havendo nenhuma manifestação, então vamos passar adiante. Eu trouxe aqui as notas explicativas da Petrobras, e como na última aula nós falamos de custo de empréstimos, e o que é que o CPC, o que é que essa norma fala, né? Quando a empresa realizar uma operação de crédito e essa operação de crédito ela for utilizada para a construção de um ativo, seja esse ativo para uso ou para venda, desde que atenda à definição de ativo qualificável que demande um tempo substancial, um certo tempo para ficar pronto para uso ou para venda, aí eu posso capitalizar os juros, os encargos financeiros dessa operação como parte do custo desse ativo. E aí esse tempo substancial convencionou-se mais que 12 meses. Então aqui eu trouxe, até tentei baixei na verdade, as notas explicativas da Embraer, para ver se eles aplicavam os custos de empréstimos nas aeronaves que a Embraer fabrica, né? Mas aí não atende à definição de ativo qualificável, ela demanda menos que 12 meses para ficar pronto. Então, a Petrobras foi a empresa que eu achei que se enquadrava dentro dessa definição. Tanto que vocês podem observar aqui, nas notas explicativas da Petrobras, como foi que eu baixei essa DFP, né, essa demonstração financeira? Relação com investidores Petrobras, resultados anuais, esse aqui é o de 2020. Então, aqui dentro do imobilizado, ela separa, né, por tipo de ativo, dentro do seu imobilizado,
terrenos, equipamentos, ativos em construção, gasto com exploração e desenvolvimento e direitos de uso. Esses direitos de uso, na verdade, eles são os arrendamentos, tá? Porque eles mudaram o nome, que é nossos próximos assuntos, né? Depois de método de equivalência, nós vamos ver o CPC do leasing. E aí, esses direitos de uso entram os arrendamentos que a Petrobras tem. E esse gasto com exploração e desenvolvimento, possivelmente, tem mais outras informações na nota explicativa. Eu fiz questão de esclarecer para que vocês não pensem que seriam ativos intangíveis, até porque está dentro do imobilizado, né? Ficaria uma coisa estranha. E aqui sempre tem o consolidado e da controladora. Quando vocês estiverem mais à frente, numa disciplina chamada Análise das Demonstrações, vocês sempre vão utilizar o balanço consolidado, que é o balanço do grupo econômico. E isso tem a ver com o que nós vamos ver no nosso próximo conteúdo, que é o método da equivalência patrimonial. O que é o balanço consolidado? O balanço do grupo econômico. Por vezes, a Petrobras tem investimentos, tem participações societárias em outras controladas ou em outras empresas coligadas. E é justamente isso que o MEP vem tratar. E aí, na hora de fazer o demonstrativo, o resultado, vocês vão ver que o método da equivalência, ele diz o quê? A essência do método é o que acontece na investida, seja ela controlada ou coligada, eu reporto na investidora. Então, isso significa que parte do resultado dessas companhias coligadas ou controladas da Petrobras, elas trazem resultado para a Petrobras também. Então, na hora que eu consolido esses balanços, seriam os balanços da Petrobras, né, digamos assim, da matriz, e dessas outras coligadas e controladas, tá? E essa questão da consolidação dos balanços, vocês vão ver na disciplina de contabilidade avançada. Mas aí eu preciso eliminar resultado entre uma companhia, às vezes a empresa cede um ativo, por exemplo, a Petrobras, ela cede um ativo para a sua coligada. Na demonstração individual, ela pode até ter um contrato de arrendamento com essa empresa coligada, mas na demonstração consolidada, o bem não saiu do grupo, então é um imobilizado. Então, são esses ajustes que precisam ser feitos no procedimento de consolidação, mas eu não vou entrar em detalhes porque é assunto para uma outra disciplina. Então, aqui no imobilizado da Petrobras, ele segrega o imobilizado por tipo, né, de ativo, e aí temos a depreciação, eles colocam também a questão de adições, né, compraram ativos, houve baixa onerosa, transferência de um ativo de uma unidade para outra, o impairment, que se refere a perda pela redução ao valor recuperável de ativos. Então, todas essas informações, eu quero que, ao final do nosso curso, não todas, né, mas que maior parte delas, vocês olhem, leiam e saibam interpretar, porque esse, digamos, é o meu papel aqui, né, na introdutória vocês viram algo mais simples, algo realmente introdutório, aqui nós vamos incluindo outras operações, e a ideia é que vocês entendam qual é o reflexo do que a gente está vendo nesses demonstrativos, no resultado da empresa, consigam ter uma visão global, digamos assim, tá? E aí, também, a Petrobras colocou a vida útil do ativo, claro que isso aqui é para fins de depreciação, ela vai falar também do teste de impairment em um outro momento, mas não é isso que eu quero frisar agora. O que eu quero mostrar a vocês é o seguinte, a questão da capitalização dos juros, ó. O que nós vimos no CPC 20 diz que os encargos financeiros de um empréstimo realizado para a construção de um ativo qualificável, e o que seria o ativo qualificável? Aquele ativo que demanda um tempo substancial, entenda-se, mais que 12 meses, para ficar pronto para uso ou para a venda. Nesse caso, os encargos financeiros podem ser alocados a esse ativo que está em construção, para uso ou para a venda. No caso da Petrobras, esse ativo qualificável está dentro do imobilizado, ou seja, é para uso. E aí, para cálculo, como nós vimos, da taxa
não da taxa, mas para cálculo do valor presente, nós precisamos de uma taxa de desconto, né? E aí, nesse caso, a Petrobras evidenciou em notas explicativas que a taxa média ponderada dos encargos financeiros, utilizada na determinação do montante dos custos de empréstimo sem destinação específica, a ser capitalizado como parte integrante dos ativos em construção foi de 6,12% ao ano em 2020 e 6,4% ao ano em 2019. Não sei se vocês se recordam de uma parte do vídeo do CPC 20, em que eu trago que a empresa fez vários empréstimos a taxas diferentes e esses empréstimos foram aplicados na construção de um ativo. Então, o que a Petrobras está aqui dizendo? No caso dela, ela tem mais de um empréstimo para a construção desses ativos e aí ela utilizou a taxa média ponderada, justamente porque não há como saber, não há como fazer um rateio exato de quanto de cada empréstimo, principalmente se não for totalmente utilizado, que isso é o que ocorre na maioria das vezes, uma parte fica para construção e outra parte para capital de giro. Então, nesses casos que não há como estabelecer uma divisão exata, né, de quanto consumiu de um empréstimo mais barato, entenda-se, com a taxa menor, ou quanto se consumiu de um empréstimo com a taxa maior, então utiliza-se a taxa média ponderada. E no caso da Petrobras, foi de 6,12% para o exercício de 2020. E quando ele fala assim, custo do empréstimo sem destinação específica, é porque parte desse empréstimo foi utilizado para fins não determinados. Ou seja, pode ter sido utilizado parte para a construção do ativo, parte para capital de giro, tá? Então, aqui, voltando à composição do imobilizado, juros capitalizados. Esses juros capitalizados aqui seriam justamente os custos de empréstimos que nós acabamos de estudar. Então, significa que a Petrobras, ela realizou operações de crédito para a construção de ativo qualificável, sendo esse ativo qualificável para uso e demandando mais que 12 meses para ficar pronto para o seu uso, tá? Um colega de vocês me perguntou no chat, no privado, se a empresa, ela poderia, ao invés de capitalizar no custo do ativo, ela continuar capitalizando como despesa financeira no resultado. E aí eu respondi para ele o seguinte, existe uma norma, né, o CPC 20, em consonância com a norma internacional. Então, se a norma existe, ela precisa ser cumprida, tá? Então, se passar por uma auditoria e a auditoria identificar que essa operação de crédito foi para a construção de um ativo, seja imobilizado, seja um estoque, e não foi capitalizado lá, a auditoria ela pode pedir que essa conta ela seja revisada, no sentido de que seja feito realmente, seja contabilizado como realmente deveria. A questão é que muitos contadores não querem fazer dessa forma, porque, para fins fiscais, os juros nunca vão fazer parte do custo do ativo, tá? Então, para fins fiscais, continua sendo lançado como despesa financeira. Então, eu tenho todo um ajuste em relação ao balanço societário em relação à informação fiscal que eu vou repassar para fins de imposto de renda e contribuição social, principalmente se forem empresas do lucro real, que empresas desse porte, como a Petrobras, são empresas tributadas pelo lucro real. Então, significa que esses juros que está lá no ativo, ele deveria estar lá no resultado para fins fiscais como despesa. Então, eu vou ter que fazer todo um ajuste no LALU. Da mesma forma, à medida que nós fomos evoluindo no conteúdo, vocês vão ver que a depreciação fiscal ela é diferente da depreciação societária, justamente em função desses elementos que, pela norma societária, pela Lei 6404, pelo CPC, pela convergência às normas internacionais, fazem parte do custo do ativo e a Receita Federal não os considera. Claro que algumas coisas faz sentido ela não considerar, mas outras realmente é só questão de interpretação de uma outra forma. Mas isso são pontos para
evidenciarmos em um outro momento e também na disciplina de contabilidade tributária. Dúvidas? Percebam aqui também no balanço da Petrobras que, como nós vimos, né, seria estranho se estivessem outros ativos, só tem juros capitalizados nos ativos em construção, sinalizando realmente que a norma foi aplicada corretamente. Estaria errado se fosse capitalizado em, por exemplo, o equipamento. O equipamento, na maioria das vezes, ele é adquirido pronto, né? E aí não atende a definição de ativo qualificável e eu não posso atribuir os custos de empréstimos como parte do custo desse ativo, ok? Bem, pessoal, em relação à videoaula de hoje, ela se refere ao método da equivalência patrimonial. O método da equivalência patrimonial, aqui na disciplina de intermediária, nós vamos apenas introduzi-lo. Ele é muito mais complexo. E esses detalhes vocês vão ver na disciplina de contabilidade avançada, que lá praticamente vocês só vão ver isso, né? A combinação de negócios e a questão das consolidações. E conversão também, né, de uma moeda para outra. Aqui, na disciplina de contabilidade intermediária, eu preciso que vocês entendam, né, como eu coloquei lá no roteiro de encaminhamento para esse conteúdo, vocês entendam o conceito de empresa coligada, empresa controlada e empresa controlada em conjunto, que é o caso da joint venture. A joint venture, no caso, é como se não houvesse um acionista majoritário, como se todas as decisões elas fossem tomadas em conjunto. Normalmente está associado a empresas que elas têm atividades complementares, exemplo, uma fabrica pneu, outra fabrica roda, e elas querem formar um controle em conjunto para um fabricante de pneu com essa roda, entende? E, então, aí as decisões, elas precisam ser tomadas em conjunto, não tem uma decisão com um peso maior, diferentemente de uma controlada, né? A controlada, o controlador, o nome já está dizendo, ele vai ter a sua decisão predominante, porque ele normalmente tem 50% ou mais do capital votante da empresa. E aí, esse capital votante seria as ações ordinárias. As ações preferenciais são aquelas que têm preferência na distribuição de dividendos. Então, basicamente, o método de equivalência patrimonial se refere ao método que é aplicado nas participações societárias. E aí, essas participações societárias, para utilizarem o MEP, precisam ser em coligadas, controladas ou em joint venture. No caso, se não for um investimento de natureza um investimento que não é em coligada, nem em controlada, nem em controle em conjunto, aí, se a empresa não tiver intenção de investimento permanente, ou seja, permanecer com aquele investimento a longo prazo, se for realmente somente questões de negociação, aí volta para aquela questão que nós vimos anteriormente dos instrumentos financeiros. Então, eu posso ter um instrumento financeiro, mas dependendo das minhas escolhas, né, se for investimento em coligada ou controlada, não aplicar mais aquele CPC 38, o valor justo, digamos assim, mas aplicar o método da equivalência patrimonial. E aí, o método da equivalência patrimonial, em sua essência, diz que o que acontece na investida, eu reporto na investidora. Então, significa que se a investida tem lucro, parte desse lucro é da investidora, de acordo com o percentual de participação que ela tem. Se a investida tem prejuízo, parte desse prejuízo também eu reporto na investidora. E na hora que a investida vai distribuir dividendos, parte desses dividendos eu também reporto na empresa investidora, tá? Então, o que acontece lá na investida, de acordo com o meu percentual de participação, eu reporto na investidora. Por isso existem os procedimentos de consolidação, que é quando eu unifico o resultado da minha companhia individualmente com o resultado das minhas coligadas e controladas em função da aplicação do MEP. Mas esses procedimentos de consolidação nós não vamos ver aqui, tá? Vocês vão ver no ano que vem. E em relação
a esse assunto, também é importante esclarecer a definição de goodwill, que é o ágio derivado da expectativa de rentabilidade futura, ou o deságio, que seria uma compra vantajosa. Mas no vídeo vocês vão ver maiores detalhes e nós podemos discutir posteriormente. E também como, né, que ocorrerão essas contabilizações, repito, de maneira simples. A ideia é que quando vocês cheguem avançada, vocês já saibam o que é o MEP. O professor Luciano lá vai trabalhar com transações mais avançadas, resultado entre companhias. Você precisa, se você vende um estoque para a sua empresa controlada, você precisa reconhecer na consolidação que isso não foi uma venda com lucro, né? Que foi uma transferência de mercadorias entre unidades do mesmo grupo. Então, todos esses detalhes vocês vão ver posteriormente. Aqui nós vamos tratar alguns itens pontuais. Por isso que, quando eu sinalizei o material que vocês poderiam estar utilizando do manual, foi somente uma parte do capítulo, porque o capítulo ele é bem completo, né? Então, o capítulo inteiro, digamos assim, vocês vão utilizar na disciplina de avançada, ok? Alguma dúvida, alguma pergunta? Acho que por enquanto nada, tem que ver o vídeo primeiro. Tá. Então, só para complementar uma situação, o Jader está por aí? Tá. Jader, você tinha comentado no chat sobre a questão da Latam e da Azul, não foi? Isso, é que eu vi lá a notícia e achei interessante lá compartilhar. Sim, e aí, só para mencionar, nós vamos estudar o arrendamento mercantil, acho que já nas próximas semanas. Na aula de segunda já vai ser o arrendamento. Vamos seguir o cronograma, e aí depois do MEP já entra o leasing. E eu não sei se você estava aqui no momento, acho que você estava, que você é sempre bem presente, na nota da Petrobras, aquela questão de direitos de uso são justamente os arrendamentos, tá? Que, pelo que eu li da notícia que você compartilhou, que realmente é bem interessante, se refere às operações que a Azul, eu acho, não lembro se era Azul ou a Latam, porque agora elas estão compartilhando rota, né? Mas eu acho que era da Azul. Os arrendamentos da Azul, como que eles impactaram o balanço da empresa. E também tem uma questão curiosa do leasing, já adiantando um pouco, porque a Receita Federal não entende que o contrato de arrendamento, ele é uma compra, na essência da transação, uma compra financiada. Então, para fins fiscais, é como se fosse uma locação. Então, imagine a Azul, com todas aquelas aeronaves arrendadas, imagine ela fazer voos domésticos, voos de carga, enfim, e não ter nenhum ativo imobilizado no seu patrimônio. Vamos imaginar, claro, que não é o caso da Azul. Ela tem parte realmente que é as aeronaves que são arrendadas e parte que são próprias. Mas imagine se fossem todas as aeronaves arrendadas, como se a empresa, a essência dela, a atividade operacional dela, que é o transporte aéreo, ela não tivesse ativo para prestar esse serviço. É estranho, né? Então, essa questão do arrendamento veio realmente como uma mudança com as normas internacionais e passou-se a reconhecer como parte do custo do ativo, não, como parte do imobilizado. E aí teve uma mudança na norma também recente, acho que 2018, mas nós vamos comentar sobre isso nas próximas aulas, ok? Entendi, professora. Eu lembro que não sei quanto tempo atrás, o arrendamento, ele, de certa forma, ele era uma forma de financiamento, mas isso era opção ao final, né? Você pagava o valor residual garantido, isso. E aí ficava bem para você. Isso. Se você não pagasse o resíduo, voltava para quem fez o leasing. Isso, exatamente. Só que, imagine, um contrato de arrendamento, normalmente o prazo é de 60 meses, 48 meses, 36 meses, você vai pagar e não vai ficar com bem ao final,
né? Então, na maioria das vezes, as pessoas faziam essa opção de compra. E aí, por isso que na essência da transação a gente fala que é uma compra financiada, porque hoje mudou a questão do critério, né? É ou não é arrendamento? Se você não tem a intenção realmente de ficar com o bem ao final do contrato, aí já não é mais arrendamento. Já é tratado realmente como uma locação, como uma despesa de aluguel. Mas se você está pagando e você tem interesse de exercer a compra ao final do contrato, ou até mesmo no início do contrato e diluir isso ao longo das parcelas, você já está adquirindo o bem. Então, por isso, reconhece como um ativo, normalmente imobilizado, e aí são aplicadas todas as regras para esse tipo de ativo. O impairment, a depreciação, é só como tratar como se fosse uma compra financiada, e aí, claro que tem as particularidades do arrendamento que nós vamos ver depois, ok? Então tá bom, professor. Na verdade eu fiquei questionando assim, porque se o leasing fosse uma espécie de aluguel, aí na verdade toda a parcela ela era despesa, né? Isso, exatamente. Por isso que antigamente havia diferença entre arrendamento, o que a gente chamava de arrendamento operacional e arrendamento financeiro. O arrendamento operacional era aquele que não transferia riscos e benefícios para o arrendador, para o arrendatário, né, que é quem estava utilizando o bem. Esses riscos ficavam no arrendador, que era quem tinha a propriedade. No caso do arrendamento financeiro, o arrendatário, ele tinha os riscos e benefícios do bem estavam com o arrendatário, o arrendador não. E trocando em miúdos isso, imagine, por exemplo, órgão público. Eu vou falar de leasing, mas nem sempre é o leasing que é aplicado lá, tá? Às vezes, em órgão público, empresa mesmo, comercial, com finalidade lucrativa, por questões gerenciais, por questões de economia, de orçamento, enfim, para a empresa, imagine impressora. Para a empresa ou para o órgão público, é mais vantajoso locar aquele equipamento. Por quê? Porque se quebrar, não precisa vir alguém fazer o reparo. Enfim, a empresa se responsabiliza por trocar. A empresa com quem eu estou negociando. Então, nesse caso, seria o que a gente denominava, né, porque não é mais aplicado, arrendamento operacional. Eu tenho um contrato tem um bem, né, que nesse caso seria uma impressora ou várias impressoras. Se a impressora tiver qualquer problema, seja de manutenção, enfim, estrague, aí o arrendador, que é quem tem a posse desse bem, vai lá e faz a substituição e a empresa não precisa se preocupar com isso. Claro que normalmente isso tem um custo mais alto, mas o que eu quero dizer é que os riscos e benefícios estavam com o arrendador e não com o arrendatário. Diferentemente, quando você adquire um veículo por meio de um arrendamento, por exemplo. Se você fizer o leasing de um veículo, se você olhar o documento do veículo, vai estar lá o nome da instituição financeira que você alienou, né? O bem. Então, é como se aquele veículo pertencesse não a você, mas sim ao banco. No entanto, se o seu veículo estragar, se você bater o veículo, o banco vai se responsabilizar? Não. Todos os riscos e benefícios estão com quem? Com o arrendatário. Então, entende-se que, na essência da transação, é uma compra financiada. E aí, depois, justamente por causa dessas questões, não gerar dúvida, né, entre o financeiro e o operacional, eliminou-se o operacional no sentido que operacional não é arrendamento, é um contrato de locação. Para ser um contrato de arrendamento, tem que estar relacionado à questão do direito de uso. Eu estou lhe cedendo bem e você vai utilizar esse bem de acordo com os aspectos contratuais durante um determinado período e vai me pagar por esse uso, por esse direito que você está tendo de utilizar esse ativo. Então, essa foi a principal mudança em relação aos arrendamentos. Entendi, professora. Eu queria só aproveitar que a professora comentou ali a respeito da vontade, né, da pessoa, do arrendatário de ficar ou não com o bem. Eu queria só voltar em algumas aulas que eu vi uma notícia não, né, na verdade é comercial, o seguinte: quando uma empresa anuncia
que vai dar, sei lá, 70% de desconto no produto, na venda, dentro das próximas 24 horas. Sim, foi o dia livre de imposto, né? Hã? Foi em relação ao dia livre de imposto que você viu? Foi semana Não, eu queria saber com relação que a gente, quando a professora falou lá, a intenção era vender por X, mas vendeu por X menos Y. Ela tem que, vamos supor, eu estou oferecendo lá 24 horas, 70% de desconto. Eu vou ter que dar esse valor diferente do valor, vamos dizer assim, original, com o desconto, como o desconto comercial mesmo, né? Sim, porque o comercial é no momento da venda, né? Aí o financeiro, ele é posterior. Que depois que a gente fez o exercício foi muito rápido e tal, e depois eu fiquei pensando o seguinte, sempre tem esse, o preço era tanto, hoje é tanto. Na verdade, então, na contabilidade, sempre vai ter que estar registrado o valor anunciado original e daí feito a redução do desconto, né? Por quê? Porque você vai ter uma informação mais detalhada. No entanto, isso, digamos assim, era o que a gente fazia até um certo tempo atrás. Hoje, se você já sabe que a venda vai ser com os 70% de desconto, então você já registra ela pelo valor efetivamente negociado, né? Ou seja, o valor líquido considerando o desconto. Só que aí você perde em relação à qualidade da informação, entendeu? Porque vai passar a impressão que o bem ele foi negociado, sei lá, por 5.000, porém, claro, considerando as devidas proporções, vamos imaginar que seria 7. Aí, se você registrar por 5, você não vai saber que você deu um desconto de 2. Então, tem que ver muito a questão da qualidade da informação contábil, que é também um ponto que a gente sempre vem discutindo, tanto na academia quanto lá fora, na hora que estamos produzindo informações contábeis. Porque o detalhe, às vezes, ele faz a diferença, né? Principalmente se você está produzindo uma informação para um nível hierárquico maior, para um CEO, para um CFO. Então, ele não quer saber como você fez, ele quer saber, claro, não estou desprezando a forma como cada um vai fazer, mas sim ele quer saber o geral, né? Que você faça um resumo, digamos, de todas aquelas operações para ele. E aí, quanto mais detalhes, às vezes, você tiver, mais precisa vai ser a decisão dele. Entendi. É que eu fiquei pensando no seguinte sentido, geralmente tem, assim, a empresa já tem uma noção do valor que ela quer vender, mas ela anuncia por um valor maior para dizer que que ela está dando um desconto e vai vender por um valor menor do que o original. Isso. Eu pensei justamente, mas aí ela sempre vai ter que registrar, de certa forma, o valor a mais, né? Como se fosse o valor original. E registrar que, na verdade, ela nem pratica, né? Isso, exatamente. Mas é essa a dúvida. Então, na verdade, pela veracidade das informações, ela sempre deveria registrar o valor a maior lá, o valor que ela não pratica, e conceder sempre, tá descrito o desconto, né? Agora sim, tem que ver a questão também, como você está comentando aí, se é uma coisa constante isso, então, na verdade, o preço não é o preço maior, não é um desconto que você está praticando, concorda? Exatamente, professora. Essa foi a minha questão, eu fiquei pensando justamente isso. Se for nessa situação que você falou, né, um dia específico, porque, sei lá, era Black Friday, era o dia livre de imposto, tudo bem. Agora, se isso é uma prática rotineira da empresa, aí realmente você teria que registrar pelo valor que você sabe que vai vender, né? Tudo bem que o vendedor chegasse lá, é R$50, mas eu vou te dar um desconto, vai ficar 30, e que, na verdade, a empresa sempre pratica 30. Então, ela não faz muito sentido ela colocar 50, entende? Sim, exatamente. Agora, no caso específico desse dia, que como você comentou do comercial, né? Aí sim, aí realmente, naquele dia, o produto estava mais barato. Aí faz sentido colocar pelo valor cheio e lançar o desconto, mas caso contrário, aí não. Entendi, professor, entendi, obrigado. De nada. Mais alguma dúvida, gente? Algum comentário? Bem, então, não havendo mais nenhuma manifestação, o vídeo está disponível para vocês, do método de equivalência patrimonial. Na quarta-feira, retomamos, ver se vocês têm alguma dúvida em relação a esse assunto.
mostramos algumas coisas de notas explicativas, fazemos alguns exercícios. Eu acho que vocês vão confundir a questão do ágil e deságil, mas enfim, mais à frente a gente trata sobre isso. Mas assistam ao vídeo e qualquer dúvida, qualquer comentário, estou à disposição, ok? Boa noite, boa semana e até quarta.